Graça e paz, tudo bem com você? Concluindo a série de mensagens sobre aprendendo a lidar com o conflito para evitar os confrontos, quero falar de alguns fatores importantes para lidar com os conflitos. Espero que você esteja gostando dessa série de mensagens. E você pode ver a primeira e a segunda parte dessa mensagem nos nossos canais Momento Feliz 10 e Teodomiro Oliveira, no YouTube, na Chanflix, na Odise e na plataforma do Kawai. E aproveite para você se inscrever nos nossos canais, deixando o seu like para as plataformas referenciar essa mensagem para outras pessoas. E acione o sino das notificações para ser avisado das novas postagens. E nos siga nas redes sociais, nos links deixados abaixo na descrição desse vídeo. Nas duas primeiras partes dessa mensagem, falei de alguns fatores importantes para aprender a lidar com o conflito, para evitar o confronto. E agora quero falar de mais 3 fatores importantes que são necessários para saber lidar com o conflito, para evitar o confronto. E o primeiro deles é saber usar os seus recursos para pacificar o conflito, baseado em 1 Samuel 25, 18, 27, quando a palavra de Deus diz assim: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos e pôs sobre os jumentos. Aceita agora este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor, seja ele dado aos mancebos que seguem ao meu senhor. Diferente do seu marido, que não soube usar os seus recursos disponíveis ao seu favor para evitar o conflito com Davi, quando este lhe pediu algumas das suas ovelhas para comer com os seus soldados, e essa foi a causa de todo o conflito entre Davi e Nabal, Abigail soube perfeitamente usar os seus recursos ao seu favor para aplacar a ira de Davi e, consequentemente, evitar o confronto entre ele e Nabal, o seu esposo. E ela preparou um grande cardápio para Davi e seus homens e levou em forma de presente para Davi. A Bíblia diz em Provérbios 21:14, o presente que se dá em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. Outro também na Bíblia que soube usar os seus recursos ao seu favor para evitar o conflito e aplacar a ira do seu irmão Esaú no seu reencontro com ele foi Jacó. Gênesis 32:13 diz: E passou ali aquela noite e de tudo que tinha tomou um presente para seu irmão Esaú. Jacó, com receio do reencontro com seu irmão devido ao conflito que existia entre eles, ele envia presente para Esaú, usando seus recursos ao seu favor para pacificar um conflito do passado. Nós precisamos saber usar ao nosso favor os recursos que temos disponíveis, as habilidades, os conhecimentos, as experiências, os recursos materiais para apaziguar o conflito e assim evitar o confronto. Um outro fator importante para aprender a lidar com o conflito, para evitar o confronto, é ver os benefícios do conflito. Os versículos 31 e 39, parte B, nos mostram que Abigail percebe os benefícios que ela podia extrair daquele conflito. Quando ela diz: E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Depois mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Quando trabalhamos o conflito dentro da perspectiva espiritual, mesmo que seja conflito de relacionamento interpessoal, podemos tirar benefício dele. E foi o que Abigail fez. Ela viu no conflito um benefício, uma perspectiva de um futuro, uma oportunidade ali diante de Davi, o futuro rei de Israel. E isso fica bem claro em suas palavras proferidas a Davi em 1 Samuel 25, 31, parte B, quando ela diz: E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Isso se concretizou em sua vida após a morte do seu marido, Nabal, quando Davi a convida para se tornar a sua esposa. Ela simplesmente abre mão de toda a sua herança deixada por Nabal por algo mais excelente, o qual ela se tornaria mais tarde, rainha de Israel ao lado de Davi. E essa deve ser a nossa perspectiva espiritual diante dos conflitos que temos neste mundo, em relação ao reinarmos ao lado de Cristo.
A Bíblia diz que José também foi um dos personagens que soube observar os benefícios dos conflitos que ele vivenciou com seus irmãos. Em Gênesis 45:8 diz: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como governador sobre toda a terra do Egito. O salmista também foi outro que vivenciou muitos conflitos e teve muitas aflições, pois os conflitos geram aflições. Mas ele declara o grande benefício que tirou dos conflitos e das aflições que ele passou. No Salmo 119, 71, ele diz: foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse as tuas leis. O apóstolo Paulo também foi outro também que vivenciou grandes conflitos, mas faz declaração da compreensão dos conflitos em sua vida. Em Romanos 8:28, quando ele diz: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo entendia que todos os conflitos vividos cooperavam para o bem dele e do seu chamado diante de Deus, e que eles produziam para a sua vida um peso de glória. Segundo Coríntios 4:17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Veja sempre com perspectiva de fé os conflitos da vida e busque tirar proveitos e lições deles. Os conflitos não são ruins. Na visão interacionista, quando se refere aos conflitos de tarefa e processo, eles podem ser benéficos. Quando vemos numa perspectiva espiritual e quando entendemos a sua natureza, como lidar com ele, os conflitos são bons, são necessários e saudáveis. É preciso fugir do pensamento derrotista e negativo diante dos impasses e das divergências. Passe a olhá-los de maneira positiva. Assim você conseguirá as melhores decisões e estas levarão os melhores resultados. Isso não é tudo. Você estará construindo um caráter e uma equipe de alto desempenho capaz de enfrentar desafios cada vez maiores. Um outro fator importante para aprender a lidar com os conflitos, para evitar os confrontos, é ter a percepção espiritual do conflito. Isso é muito importante. No versículo 28, parte B, pois meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se achará mal em ti por todos os teus dias. Abigail teve a percepção espiritual do conflito quando ela reconhece e leva Davi a reconhecer a sua importância como um guerreiro de Deus, o qual o Senhor usaria para estabelecer o seu propósito sobre o reino de Israel. No momento que ela leva Davi a reconhecer o propósito espiritual de Deus em sua vida através das lutas e batalhas que ele travava, ela toca na sensibilidade espiritual de Davi, o qual era um homem totalmente temente a Deus e sensível ao arrependimento. E isso ele deixa evidente nos salmos compostos por ele. O Salmo 41:4 ele diz: disse eu da minha parte, Senhor, compadece-te de mim e sara a minha alma, pois pequei contra ti. Quando temos a percepção espiritual do conflito, conseguimos discernir o lado mais sensível e quebrantado do conflito. Aí podemos trabalhar a pacificação do conflito e assim evitamos o confronto. O conflito espiritual ele é travado em dois campos: no campo pessoal e no campo espiritual, nas regiões celestiais. No campo pessoal, travamos o conflito conosco mesmo, com o nosso ser interior, com o nosso ser exterior. O apóstolo Paulo ele deixa claro isso lá em Romanos 7:19-25, quando a palavra de Deus diz assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado.
O apóstolo Paulo sabia lidar com o conflito pessoal do pecado que ele travava com seu ser interior e o exterior, a lei do pecado e a do entendimento da palavra de Deus. Entender o conflito pessoal, espiritual, é o começo para resolvermos os conflitos exteriores interpessoal de relacionamento, pois através dele perceberemos que tipo de conflitos e lutas estamos travando, se é uma luta espiritual ou pessoal, porque o outro conflito que travamos é no campo espiritual e é totalmente espiritual no mundo espiritual nas regiões celestiais. Efésios 6:2 diz: pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Nem todos os conflitos são frutos de uma questão de relacionamento pessoal, de tarefa, funcional, disfuncional, substantivo, emocional ou processo. Precisamos saber a sua natureza, se o conflito é de origem do comportamento humano, estrutural, externa ou espiritual. E para sabermos se o conflito é de origem espiritual, precisamos ter o discernimento espiritual para discernir. 1 Coríntios 2, 14, 15 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto por ele ninguém é discernido. Ter o discernimento espiritual do conflito nos ajudará a saber lidar com ele, entendendo a visão do conflito. Daniel 10:1 diz: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Uma palavra verdadeira e envolvia um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. A igreja ela está vivendo um grande conflito espiritual e ela precisa entender a visão deste conflito para que saiba lidar com ele. Quero concluir dizendo que o papel do líder como administrador de conflitos, ele é estimular comportamentos assertivos. Às vezes a autenticidade e a franqueza são confundidas com a agressividade por aqueles que adotam um comportamento passivo. Mas não é o caso. Está certo que a assertividade implica ser verdadeiro, mas sempre em estreita harmonia com o respeito. E isso requer uma boa dose de maturidade e, resumidamente, o conflito é o resultado de uma construção mútua para um alcance de um grande resultado e o confronto é um jogo de egos. Portanto, para que o conflito não se torne um confronto, é necessário mantermos um olhar apreciativo, uma escuta atenta, fazendo uso de uma conversa de valor sempre que preciso e, acima de tudo, que construamos juntos nossos propósitos e tornando-os transparentes e acessíveis a todos. Que o Senhor assim nos abençoe, nos levando a aprender a lidar com os conflitos para evitar os confrontos. Nos ajude a proclamar a palavra de Deus, compartilhando essa mensagem para outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Lhe aguardo no próximo vídeo.